Hoje, esse domingo especial, o pastor Giovanni falou que a igreja está trabalhando muito sobre o caráter da igreja e tal, e pensando sobre, pregar sobre a igreja. Eu trouxe um tema geral, que é Jesus, a igreja e a estética. Hoje eu falei sobre, nesse tema, Jesus, a igreja e a estética, eu falei sobre a santidade da igreja, pureza da igreja. E hoje à noite eu gostaria de falar de Jesus, a igreja estética, falando-se de manhã eu falei sobre uma igreja santificada. Hoje eu quero falar sobre uma igreja que ama. Eu convido os irmãos e irmãs a abrir a Bíblia no livro de Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, nós vamos ler dos versos 25 a 27. Efésios capítulo 5, verso 25 a 27. É importante que todos possam abrir, e quem não tem a Bíblia aí pode acompanhar na transparência. Diz assim a palavra de Deus, Efésios capítulo de número 5, verso 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E Jesus, a igreja e a estética. Falar sobre estética é muito interessante nos nossos dias. Parece que estética é a palavra de ordem na sociedade ocidental. Estética é uma palavra de origem grega que se chama aestetike, ou aquilo que se nota, aquilo que se percebe. A estética é a filosofia da arte, é o estudo do que é belo, das manifestações artísticas e naturais. Isso é estética. Estética trabalha com aparência, estética trabalha com beleza, estética trabalha com senso de apresentação e de aceitação comunitária. Isso é estética. A estética é a ciência que remete para a beleza, aborda os sentimentos de prazer. Eu falei hoje pela manhã, em 2020, na época do começo do Covid, o auge do Covid, o boom do Covid, a empresa que mais cresceu no Brasil foi o ramo da estética. Eu falei que hoje, que na época do Covid, as pessoas ficavam doentes, mas queriam ficar doentes com beleza. E interessante porque o ramo da estética é um dos ramos que mais cresce no mundo. Há uma estimativa que no mundo, nos próximos anos, até 2028, há uma estimativa que a indústria da estética, ela tenha um faturamento de 124 bilhões de dólares. No Brasil, esse mercado movimentou, está para movimentar nos próximos anos, 47 bilhões de reais. Nós estamos falando de quantias astronômicas. E por que a estética, que não é a primeira necessidade, você não vai ficar... A primeira necessidade é comida, é roupa, é calçado. Mas o que está mais à frente é a indústria da estética. Todo mundo quer ficar bonito. Nada contra. A gente é filho de Deus, né? Tem que ser bonito mesmo. Bonito e cheiroso, porque o ramo da perfumaria também entra no ramo da estética. Aliás, a irmã Larissa, ela vende perfumes aqui, né? Então ela trabalha com a estética do povo. Então, quando a gente para observar sobre a estética, a beleza, hoje existe muito a harmonização facial, está em alta harmonização facial. Uns ficam com desarmonização facial, é verdade. Mas pelo menos a proposta é de que a pessoa fique mais bonita, mais aceitável. Quando a gente para observar sobre estética, sobre aparência, e todo mundo aqui é preocupado com a sua aparência, com a sua estética, Jesus também. Esse texto especial de Efésios capítulo 5, ele está falando da igreja como noiva.
E Jesus Cristo, ele não vai casar com a noiva feia, ele vai casar com a noiva bonita, maquiada, perfumada, esteticamente bem aceita. Quando a gente para observar essa questão de Jesus cuidando da igreja, a gente nota que ele como noivo, ele não quer uma noiva feia, mal cheirosa, mal cuidada, rebelenta. Ele quer uma igreja bonita, cheirosa, as pessoas vão olhar. Você imagina o noivo no dia do casamento? Meu Deus! No dia que eu casei, chegou a Jane assim na porta da capela, aí todo mundo olha para mim e fala: rapaz, esse camarada, olha que noiva bonita. E a ideia é essa, a ideia é que quando a noiva vai se entregar do altar para o seu marido, ela quer que ele olhe e fale assim: olha como eu sou bonita para você. E as pessoas que assistem uma cerimônia de casamento, e vocês sabem que o grande momento de uma cerimônia é o quê? A entrada da noiva, ela chega, todo mundo para, fica em pé. Uau! É estética. Jesus Cristo trabalha a estética da sua igreja. E hoje pela manhã nós falamos sobre a santidade como estética para a sociedade. E hoje eu gostaria de falar sobre o amor. Jesus Cristo ama a sua igreja. E o texto em Efésios, ele é muito interessante porque ele disse, verso 25, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela, primeiro para deixá-la pura e segundo para deixar ela bonita, amada e amável. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja amada. Agora a pergunta que eu faço é: nós aqui hoje, como parte do corpo de Cristo, como parte da noiva do Cristo, a pergunta que eu faço é: o que a sociedade dessa cidade, quando olha para essa igreja, vê? Qual é a estética que vocês passam para a igreja, para a cidade? Quando o povo da cidade, quando a sociedade dessa cidade olha para a igreja Casa na Rocha, que noiva de Cristo eles veem? Qual é a estética que vocês se apresentam? E eu gostaria de falar exatamente isso hoje à noite. Uma igreja amada. Você acredita que você é amado por Jesus? Você crê nisso? Uma igreja amada deve amar para que ela cumpra sua vocação e missão nesse mundo caído, se tornando um sinal de beleza numa sociedade enfeiada pelo pecado. Ou seja, a igreja ela deve amar. Uma igreja amada deve amar. E quando uma igreja amada, uma noiva amada, ela ama, ela retribui esse amor. E quando a igreja é amada e ela deve amar como uma forma estética para se apresentar no mundo caído, ela está se tornando uma igreja muito bonita. Que é igreja bonita? Nós somos muito interessantes, né? Hoje em dia, quando você fala igreja, você pensa num prédio e no endereço. Onde é a sua igreja? Ah, minha igreja é na rua, como é que é a rua? Doutor Camargo. Não, é lá é onde a igreja do Cristo se reúne. Mas a igreja do Cristo é Casa na Rocha. Então nós temos muito disso. Então, dentro dessa perspectiva que a igreja amada deve amar como parte da estética do Cristo na vida da sua noiva, quem a igreja deve amar? Primeiro, a igreja deve amar os desamados. A igreja deve amar os desamados. Quem são os desamados? Júnior, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, vamos ler a partir do verso 31. Mateus, Evangelho de Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas.
e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitastes, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Palavra dura aqui, não é? Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste me ver. Eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Quem a igreja deve amar? A igreja deve amar os desamados. Irmãos, olha, isso é uma coisa interessante. Por quê? Porque amor é um fato para Deus e uma possibilidade para nós. Por que eu digo isso? A Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia fala em 1 João 4,8: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Assim, irmãos, amar para Deus é uma condição sine qua non. Não tem como Deus não amar. E é por isso que muitas vezes nós não entendemos o amor de Deus, porque Deus a essência dele é amor. Então ele não tem como não amar. É a essência dele. Ninguém pode negar a sua essência. A nossa essência é pecador. Eu não tenho como não pecar, porque eu sou pecador. Deus não tem como não amar, porque Deus é amor. Mas aí você pergunta: como é que pecadores podem amar? Porque Deus nos empresta a possibilidade de amar. Amar para nós pecadores é um exercício disso. Então, quando ele diz assim, que é para a gente amar, então ele está dizendo assim: é possível vocês amarem, mesmo que vocês não saibam o que é amor. Vocês não precisam saber o que é amor, vocês apenas precisam exercitar esse amor, porque eu dou condição de vocês amarem. Inclusive, amor é um dos frutos do Espírito Santo. Então, amar para mim é uma possibilidade. Agora, a igreja, como ela é amada pelo Cristo, ela também tem essa condição de amar. Então, nesse aspecto de amar para a igreja deveria ser uma coisa natural. Porque todos nós, irmãos, a igreja do Cristo, ela é fruto de amor. Agora, a gente não pode confundir amor com liberar geral. Não. Hoje, as palavras amar e amor estão maltratadas e despossuídas do seu sentido original. Hoje, através de tantas ideologias dos infernos, amar significa não dizer a palavra não. Amar significa não impor limites, não exortar, não corrigir, não confrontar pecados. Inclusive, eu e a Jane estava vindo hoje de manhã conversando sobre isso.
Quando alguém fala que, hoje em dia, nas ideologias que tem por aí, quando fala, não, porque amar é não pôr limites, amar é não chamar que as pessoas estão erradas. Não, isso aí é um desvio de conduta, de interpretação de que é amor. E todo desvio de conduta da palavra de Deus é o diabo que ensina. Porque quem ama põe limites, quem ama exorta, quem ama corrige. E a igreja, quando ela é uma igreja que ama, ela vai levar às pessoas a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Para quem? Para todos, principalmente os desamados. Então veja, irmãos, quando a gente fala a igreja tem que amar quem? Não, a igreja tem que amar todos, mas quem são todos? Esse texto de Mateus, pessoas abandonadas. Ele fala de pessoas na prisão, ele fala de pessoas no hospital, ele fala de andarilho, ele fala de pessoas que estão em situação de destruição e autodestruição. Hoje de manhã eu compartilhei que eu já fiz muita coisa na obra de Deus, muita coisa. Muita coisa. Às vezes eu paro para lembrar as coisas que eu já fiz, eu falo, nossa, até isso eu já fui, até isso eu já fiz. Eu já fui em penitenciária, nem uma nem duas vezes. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ir no presídio. O lugar é mal cheiroso, o lugar é pesado. O lugar é um lugar que nem quem está lá gosta de estar lá. Mas é o lugar onde a igreja deve estar. Irmãos, uma coisa que a igreja do Cristo precisa saber, e eu fico pensando muitas vezes, Márcio, nós cantamos tanto sobre o amor de Deus. Nós cantamos tanto sobre Deus me amar. Mas às vezes nós ficamos entorpecidos na nossa própria vida existencial e a gente esquece que uma missão de amor que nós temos é de visitar os desamados. Quem precisa, e mais, se qualquer pecador precisa do amor de Deus, esses pecadores que são absolutamente envolvidos com situações de destruição, muito mais eles. A igreja precisa estar onde o pecado abunda. Nós precisamos lançar luz no lugar onde o pecado ele está ali, como nos hospitais. Meu Deus, eu detesto o hospital, já nem sabe disso. Eu tenho uma fraqueza, eu chego no hospital, aquele cheiro de éter já vai me dando uma tonteira assim. Agulha então, meu Deus, é dos infernos esse negócio, né, doutora? Me desculpa. Eu vejo aqueles filmes, quando às vezes tem filme que vai mostrar o camarada tirando sangue, enfiando aí, eu falo, adianta. Mas irmãos, o hospital foi um dos lugares que eu mais fui na minha vida. Preste atenção. As paredes dos hospitais têm orações mais sinceras do que paredes de templo. Paredes de presídio têm orações mais sinceras do que paredes de templo de igreja. Porque os desamados estão lá. Jesus disse, e vai dizer, ele disse não, ele vai dizer, a igreja que amava, a igreja que foi alvo de amor, ela invade os lugares onde o pecado abunda, onde a doença abunda, e vai levar o amor de Deus. É lá que a gente tem que estar. A sociedade muitas vezes criminaliza situações assim. Não, eu não me envolvo com pecadores. Não, a gente não deve se envolver no que eles fazem. Mas a gente deve estar onde eles estão, porque eles têm que ser alvos do amor de Deus. Quem é a representatividade desse amor de Deus no mundo caído?
Somos nós. Somos nós. Jesus disse, a Bíblia diz em Marcos 2, 16 e 17, os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Nós precisamos, como igreja, estar no meio desse povo desamado. Essa semana, minha esposa, nós passamos uma semana de muita gripe, e eu fui na farmácia comprar um antigripal para nós. Cheguei lá, tinha um cidadão jogado frio, sujo, fedido. Eu entrei para comprar um remédio, olhei aquilo, falei, meu Deus, uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, num estado de desgraça, não tem outra palavra. Aí eu fui, comprei, ele me chamou, eu queria comer. Eu falei, quem é você? Quantos anos você tem? Ele disse, eu tenho 48 anos. Eu sou de Cascavel. 10 anos que eu estou na rua. Eu falei, por que você está na rua? Ele disse, porque eu parti para a bebida. O que você fazia na sua vida? Ele disse, eu era vendedor de carros, de automóvel em Curitiba. Eu comecei para a bebida, fui para a bebida, fui, perdi esposa, perdi filhos, perdi irmãos, perdi tudo. Eu estou aqui. Eu falei para ele, você sabe que Deus tem um plano para a tua vida. Jesus Cristo não criou você para você estar na sarjeta. Pessoas que precisam de ouvir uma palavra de esperança. Claro, eu o ajudei, mas a minha ajuda maior foi falar do amor de Deus para ele. A igreja tem que estar nesses lugares, a igreja tem que estar nos becos, a igreja tem que estar nas sarjetas. Porque uma igreja amada ama. Quem ela ama? Os desamados. Meu Deus. Deus tem abençoado você, eu sei. Deus tem abençoado você com o trabalho, Deus tem abençoado você com o salário, Deus tem abençoado você com uma casa, mesmo que seja alugada, Deus dá condições de você pagar aluguel, você tem empregado, você tem uma igreja, você tem um pastor que ama vocês, um pastor dinâmico, maravilhoso, vocês têm um lugar para estar, talvez a maioria que tem um carro que o ajuda a deslocar, mas tem gente em petição de desgraça. Tem gente nessa hora que estão gritando nos leitos dos hospitais, implorando por uma oração de cura. Mas eu não posso. Mas eu não vou. Uma igreja amada deve amar os desamados. Tem gente que está no hospital que a família nem vai lá. Faz isso, a doutora está aqui, ela está aqui. O hospital é um lugar bom de ir? Não é. Só para quem é profissional, né? Da área da saúde. Ele vai porque é profissional. Mas não é um lugar bom de ir. Cadeia é um lugar, o pior lugar, é um inferno pior. É o lugar que a gente tem que estar. A igreja tem que estar onde o pecado abunda e a desgraça abunda. A gente tem que levar a palavra de esperança para esses desamados. A Bíblia diz em Efésios 2,12, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A igreja é uma comunidade viva, sobrenatural, poderosa, ativa por causa do amor de Cristo. Sabe por que nós estamos aqui, irmãos? Sabe por que você é uma pessoa abençoada? Sabe por que é bom a gente chegar aqui num ambiente gostoso, cantar músicas maravilhosas? Nós só estamos aqui porque Deus nos perdoou um dia. Nós somos a comunidade dos perdoados.
Se não fosse o perdão de Deus, todos nós estaríamos afundados em nossos pecados. De onde que Deus te tirou? Não precisa dizer. Qual foi a lama que Deus te tirou? Lama da idolatria, da maldição, a lama da bebida, da droga, do vício, do engano, da mentira. De onde? Que lama você veio? Essa lama tem que você lembrar de onde você veio. Porque quando a gente lembra da lama de onde a gente veio, a gente ama as pessoas. Porque assim como Deus me perdoou, assim também eu posso levar esse perdão para as pessoas que precisam de Jesus Cristo. Nada contra a gente pedir poder de Deus. Muitos cristãos vivem pedindo o poder de Deus. Aqui o latino gosta desse negócio. Poder, poder, vitória, poder, vitória. Mas mais do que pedir poder, a gente tem que orar por amor. As músicas de maior sucesso não são as canções que falam de amor. A igreja gosta de cantar música de vitória e de poder. As músicas que canta, que fala de amor, não parece que não faz muito sucesso, não, né, pastor Marcelo? A gente gosta de poder. Quero ver seu poder, poder, depende, porque a Bíblia, um dos adjetivos para Deus é El Shaddai. Não é isso aí? Vocês conhecem o El Shaddai? Não é isso aí, doutora Elis? A palavra Shaddai em hebraico vem da raiz Shad. Shad significa, El Shaddai significa, ele é poderoso para destruir. Bom, eu prefiro o amor. Eu prefiro o amor. Vamos pedir. Jesus disse em João 13:34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Isso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Eu até falo para vocês, montem equipes de evangelização, igreja. Chega para o pastor Giovanni e fala, pastor, eu quero liderar uma equipe que vai para a prisão, eu quero liderar uma equipe que vai para o hospital. Pastor, eu quero liderar uma equipe que vai visitar lares de idosos. A gente tem que estar presente nesses lugares, irmãos. Porque uma igreja amada ama os desamados. Em último lugar, só 2 pontos hoje, porque eu amo vocês. A igreja que ela tem essa estética do Cristo, essa beleza para a sociedade. A igreja, quando ela trabalha essa beleza dela, essa estética, ela deve amar os desamados. Em segundo lugar, ela deve amar pessoas longe de Deus. Pessoas longe de Deus. Vamos abrir a Bíblia no livro de Tito, Paulo, escrevendo para o pastor Tito. Tito 3. Tito 3. Eu não conheço vocês no seu dia a dia. Só o pastor Giovanni conhece e vocês se conhecem. Eu não sei se vocês fazem isso. Não estou dizendo que vocês não amam. Eu estou incentivando para vocês amarem. Se vocês fazem, continue fazendo. Se não fazem, comece a pensar sobre o assunto. Tito 3,3, diz assim a palavra de Deus. Pois nós também, outrora, ou seja, antes de converter a Cristo, antes de ser um cristão, antes de pertencer à igreja do Cristo, pois nós também outrora éramos nécios, éramos desobedientes, éramos desgarrados, éramos escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Rapaz, que passado, hein? Rapaz, você imagina um camarada que vai ser pastor, quem é que você vai pastorear? Eu vou pastorear um monte de gente que tem um passado terrível. Meu Deus do céu. Que coisa, não é? Graças a Deus que nós somos eles um monte de coisa, né? Graças a Deus. E não deixa o morto ressuscitar, viu? Aí ele diz no verso 4,
Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, porque essa turma que ele fala não tem obra de justiça mesmo, não é? Segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, aleluia, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Hoje a nossa Léa, ela falou sobre: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós precisamos de libertação. Agora, vamos considerar esses outros tipos de pecadores, de pessoas pecadoras. Esses que não são aqueles que estavam presos, doentes, os desamados. Mas o que acontece? Eu quero falar de gente boa agora. Do sujeito que chega sábado à tarde, lava o carro, trabalha a semana inteira, chega sábado de manhã, lava o carro, de tarde vai no shopping passear com a família, tomar um sorvete, no domingo ele vai receber parentes, vai fazer um churrasquinho, vai contar piada, vai rir, vai falar mal do Corinthians, né, que é uma boa diversão. Ele vai, vamos lá, vamos brincar e tal. Aí domingo ele vai sair com a família, vai comer uma pizza e tal, a família. Daí na segunda ele acorda cedo, vai trabalhar, ou a esposa vai cuidar da família, ou a esposa vai trabalhar, enfim. Todos esses tipos de pessoas, os empregados, os que têm empresa, os que trabalham, os que têm comércio, os funcionários públicos, os profissionais liberais, todo esse tipo de pessoa, gente boa. Mas se não tem Jesus Cristo, estão longe de Deus. Estão longe de Deus. A gente cria uma imagem que pecadores, como a Léa muito bem falou hoje, na sua ascese. Viu que chique a Léa? A Léa fez ascese hoje, antes do culto. Ascese, em latim, é exercícios espirituais. A ascese que ela fez hoje foi muito propícia. Porque, não, que pecado, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz isso, eu nunca deixei de fazer aquilo, eu sempre fiz aquilo. Ok, mas o pecado está carcomendo a gente. Eu fui 2 vezes em Porto Velho, capital de Rondônia. Não sei quantos vocês conhecem Porto Velho. Quem conhece Porto Velho aqui? Ok, povo maravilhoso, povo bom demais. E aí tem o rio, qual é o rio que banha a cidade? Rio Madeira. Aí eu falei com o pastor lá, na igreja presbiteriana fundamentalista. Aí eu falei com o pastor lá: nossa, que rio bonito. Dá vontade de dar um mergulho. Mas não é muito bom não, hein? Eu falei: não, olha eu do sul aqui, não é? Não, o que tem aí? Isso aqui tem um peixe chamado candiru. Vocês conhecem o peixe candiru? Quem é do norte conhece, né? Ele falou que o candiru é um peixe danado. Ele é um peixe cilíndrico, tem ali o seu tamanho máximo 12 centímetros. Ele entra em qualquer orifício do corpo humano, ânus, vagina, boca, canal da uretra, e ele vai comendo a pessoa por dentro. É uma piranha ao contrário. A piranha come por fora e o candiru come por dentro. O pecado é como o candiru. Ele carcome a pessoa por dentro. Por fora gente boa, por dentro carcomido de pecado. Essas pessoas que estão longe de Deus, gente boa, mulher maravilhosa, ajuda as pessoas, fazem isso, camarada, gente boa, mas está longe de Deus. Se não tem Jesus Cristo, está longe de Deus. E uma igreja que ama, é uma igreja que leva Jesus Cristo para eles.
Nós precisamos invadir a sociedade com o Evangelho, com o amor de Deus, com uma palavra de esperança, com uma palavra de zoe, de vida eterna, de paz, de perdão, de graça, de esperança. Esse é o papel da igreja. O papel da igreja é isso, é durante a semana testemunhar a sua fé em Jesus Cristo. Porque nós convivemos com pessoas longe de Deus. Eu abasteço num posto lá em Campo Mourão, aí os santistas lá, eu conheço todos, eu sempre brinco no negócio de futebol. Aí a minha esposa falou assim para mim, ela me deu um cascudo, me deu uma vergonha. Ela falou assim, você é amigo deles? Sim, eu converso com eles. Pois fale de Deus para eles. Eu estou fazendo. São gente boa, são trabalhadores honestos, pais de família. Mas se eles não têm Jesus, estão longe de Deus. Nós precisamos, a Bíblia diz em Romanos 3, 22 a 24, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção entre o assassino e o gente boa, entre a prostituta e a dona de casa. Não há distinção entre quem trabalha e o drogado. Não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, ele veio chamar pecadores ao arrependimento. A missão de Jesus não é diferente da missão da igreja. A missão de Jesus é a minha missão. O alvo de Jesus é o meu alvo. E o amor de Jesus aos pecadores é o meu amor também aos pecadores. Uma igreja que ama e uma igreja que é amada na sua estética diante da sociedade, ela brilha com amor e esperança. Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos 20, 21, testificando a todos, judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Como essa igreja está amando os pecadores na cidade? Pessoas que vivem longe de Deus, irmãos, estão maltratadas pelo pecado, colecionam tantas marcas, sofrimento, tanta destruição, tanta doença nas suas emoções, doença na sua vida espiritual, doença na sua vida física. O que é a igreja? O que é a igreja Casa na Rocha? Igreja Casa na Rocha, como parte do corpo de Cristo, é um refúgio para as pessoas que lutam contra o vício, drogas e álcool. É um lugar para aqueles que lutam contra a amargura, a ganância, a raiva e a aceitação. A igreja de Jesus Cristo é a luz do mundo. Quando a igreja está presente numa sociedade em trevas, a escuridão deve desaparecer. Nenhuma outra instituição no mundo pode fazer essa reivindicação. A igreja é o instrumento escolhido por Deus para repelir as trevas que há no mundo. Jesus Cristo mesmo disse isso: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A igreja não é um conglomerado abstrato de ideias e doutrinas. A igreja não é um templo onde reunimos para cultuar a Deus. A igreja é uma coleção de homens e mulheres criados à imagem de Deus, que estavam separados de Deus, longe de Deus, e que foram aproximadas pela graça de Deus, pelo sangue do Cordeiro, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e todos nós juntos somos a igreja, e nós vivemos esse amor de Deus por nós. Isso é a igreja. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. A estética da igreja. Você quer ser uma noiva bonita? Ame as pessoas como igreja. Nós não podemos de maneira nenhuma rejeitar esses que precisam de ser alvos do amor de Deus. Eu fico pensando, falei hoje pela manhã,
Tem igrejas que ficam preocupadas em fazer um templo bonito. Vocês sabem disso, né? Eles querem que a aparência do templo seja aquela coisa que as pessoas vão falar, nossa, sua igreja é bonita. E ele com orgulho diz, realmente a minha igreja é bonita. Mas falando de templo, nada contra, nada contra. Pode fazer de ouro, não tem problema. Mas nós não podemos esquecer a nossa vocação. A beleza da igreja não está na sua parede. A beleza da igreja está como ela se mostra para a sociedade. Não é o que ela apresenta de parede, é o que ela apresenta de vida. Sinceridade, irmãos. A igreja precisa ocupar o lugar onde o pecado está ocupando. Uma igreja bonita. A igreja que Jesus Cristo olha do céu e fala, essa minha noiva está ficando cada dia mais linda. É uma igreja que ama os desamados. Para concluir, eu quero concluir com a frase de Albert Einstein. Se um dia tiver que escolher entre o mundo e o amor, lembre-se, se escolher o mundo, ficará sem o amor. Mas se escolher o amor, com ele você conquistará o mundo. Napoleão Bonaparte, quando ele estava exilado na ilha de Santa Helena, ele disse assim, escreveu, ele escreveu dizendo, ele se incluindo, Júlio César e Alexandre o Grande conquistamos o mundo pelo poder da espada. Esse Jesus Cristo eu nunca vou entender, porque ele conquistou o mundo pelo amor. E mesmo depois de morto, ele ainda continua conquistando vidas. Esse é o nosso Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é amor. Jesus é amor. Ele é amor. Ele deu o seu amor e ele continua dando o seu amor. E é mais do que justo a gente cumprir a sua ordem de por todo mundo. A gente prega o evangelho para quem? Para quem, varou, que a gente prega o evangelho? Para qualquer pecador. Qualquer pecador. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, a tua igreja está reunida neste lugar aqui, nesta cidade. E a gente viu pela manhã a importância da